Então vamos pedir a benção e direção de Deus. Soberano, eu te louvo neste momento por tudo que tu és. Eu declaro, Senhor, que tu és bom, tu és fiel, tu és sábio e tu és justo, além de soberano. Declaro também, Senhor, que aqui estamos unicamente a fim de fazer a tua vontade, nada mais queremos não ser a tua honra, a tua glória, teu reino. Então venha, Espírito Santo, tomar conta de mim, de todos, conduzir efetivamente este tempo aqui juntos em prol de teu reino, Senhor. Nós também estamos interditando as dependências contra toda a ação do inimigo, inclusive os arredores, qualquer coisa que venha atrapalhar. Senhor, venha teu reino e muito obrigado, em nome de Jesus. Estamos dando prosseguimento à nossa exposição da carta aos Romanos, ainda estamos no primeiro capítulo. Hoje eu vou voltar um pouquinho e ler outra vez a partir do verso 24. Lembrar que Paulo vinha demonstrando no contexto prévio que todo mundo tem a luz da criação, todo mundo deve entender que existe fatalmente um Criador muito inteligente e muito poderoso. Então ele prossegue no verso 24. Por isso mesmo, Deus os entregou, isto é, porque eles viraram as costas para essa luz. Por isso mesmo, Deus os entregou para degradarem seus corpos entre si, segundo a cobiça de seus corações pela depravação. Tantos quantos tinham trocado a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisa criada em lugar do Criador, que é bendito as eras adentro. Amém. A partir do verso 26, Paulo vai realmente entrar em detalhes um tanto desagradáveis, mas já dá aqui para entender a direção que ele está pegando. Quando aqui fala que o próprio Deus, então, entrega as pessoas a degradarem seus corpos entre si, então, degradar corpo não é espírito e nem alma, é corpo. E degradar o corpo é arrastar na lama, né? Ou coisa parecida. Agora, talvez eu já tenha comentado, mas quero voltar e comentar o que está aqui na segunda metade do verso 24. Fala, segundo a cobiça de seus corações pela depravação. Agora, isso aí, meus irmãos, é terrível. Normalmente nós cobiçamos um carro melhor, um emprego melhor, nós cobiçamos alguma coisa que o outro tem, mas cobiçar a depravação, quer dizer, você não está satisfeito com o nível de depravação onde você já está, você quer piorar cada vez mais. Mas eu entendo, irmãos, que o pecado e a depravação é tipo uma dependência química. É assim que eu entendo esse termo. O que acontece com a dependência química? Você toma uma dose de qualquer coisa, heroína, então, produz um efeito. Mas depois, você vai tomando a mesma dose, não segue, o efeito vai diminuindo. Então, para manter o mesmo efeito, você tem que aumentar a dose. Aumenta a dose, aí vai então, a pessoa fica realmente escravizada e parece que a depravação é assim. Quando alguém se mete a ser depravado, aí parece que não tem limite, quer dizer, vai piorando. Havemos de entender, irmãos, que exatamente quando aqui vai falando que Deus entregou, mas quando Deus entrega, ele tira a mão, então Satanás toma conta. E Satanás exatamente quer arrastar a imagem de Deus na lama. Então, quanto mais baixo, quanto pior. Então, é o próprio Deus que empurra para níveis cada vez piores e mais baixos da depravação. Entendo dessa forma. Exatamente o que está aqui no verso 25, bem-vindos, eles tinham trocado a verdade pela mentira. E aqui diz a mentira. Eu digo que a mentira exatamente que não existe Deus. É essa a maior de todas as mentiras. Não existe Criador, não existe Deus. Assim sendo, então tudo passa a ser relativo e cada cabeça é um mundo e
Aliás, meus amados irmãos, nós aqui no Brasil estamos realmente numa encruzilhada em um momento muito difícil. Vocês devem saber que já 4 ministros do Supremo Tribunal Federal já disseram que querem criminalizar a homofobia, quer dizer, colocar no mesmo nível do racismo. E o primeiro, tem dois melos lá, mas o mais velho, que foi o primeiro a falar, ele disse que o gênero não é uma questão genética, é uma questão daquilo que você pensa. Agora, isso aí é uma estupidez na cara. O DNA de mulher é uma coisa e DNA de homem é outra coisa, são diferentes. Então, por mais que alguém não goste e não queira, mas o fato cruel é que o corpo é uma coisa ou é outra. Então, é uma questão de ciência, não é uma questão de gosto. Mas estamos num momento muito difícil no Brasil e não só aqui, deve ser uma coisa pelo mundo. Não sei se alguém mais ouviu, fazendo um tempinho já, a Patrícia do Ney, que trabalha no Itamaraty, ela estava discutindo exatamente esse problema de gênero com uma colega lá. E no momento que a Patrícia puxou questões científicas, mas é porque a outra, não, você está ultrapassado, isso já era, agora é aquilo que a pessoa pensa, não é mais agora ciência, é aquilo que a gente pensa. Você não precisa ser, assim, creio, muito inteligente para perceber até onde isso vai chegar. Isso exatamente é mais uma tentativa contra a existência do Criador e de qualquer coisa concreta, para nem dizer assim absoluta. Se eles rejeitam as evidências científicas, é tudo aquilo que você pensa, é tudo aquilo que você sente, aí sim, aí que acaba com qualquer norma, qualquer valor. Cada um pensa o que quer dizer, não existe verdade, cada qual cria a sua própria verdade, aquilo que você quer, é isso que para você é a verdade. Não existe verdade, e com isso, naturalmente, Satanás, então, terminou de tomar conta do mundo. Ele é que vai controlar a imaginação das pessoas. No momento que alguém realmente rejeita o Criador, embarca na mentira, aí se entregou a Satanás. E Satanás está aí exatamente para fazer o mais mal que puder. Como falei da outra vez, no meu entender, ele é regido pelo despeito, foi desbancado, e o que ele quer fazer é levar o maior número possível de seres humanos para o Lago de Fogo com ele, porque esses nunca vão alcançar seu potencial, a sua condição de ser na imagem do Criador. Quer dizer, quem obedecer Satanás se coloca debaixo dele. Adão, do jeito que foi criado, foi criado acima, porque entendemos que os anjos não têm a imagem do Criador como nós temos. Já está, de certa forma, naquilo que vocês já receberam quanto à minha tradução, numa nota. Eu vou ler aqui porque está do jeito que eu quero. Satanás é controlado pelo despeito, ele foi desbancado, já que ele não pode criar, o prazer dele é degradar e destruir. Eu entendo assim, Satanás não pode criar, ele não tem essa competência. Então, o que ele pode fazer mesmo é degradar, destruir. Porque o soberano Jesus disse, né? O ladrão vem para destruir. A satisfação maior dele deve ser arrastar a imagem do Criador pela lama, e para esse fim nada melhor do que o sexo anal. Sendo que, atenção, isso aqui está no texto e eu vou mostrar. Sendo que a semente do homem, que é a semente do homem que transmite a imagem do Criador, sexo anal mistura a imagem de Deus com fezes. É um insulto sem tamanho. Então, a prática do sexo anal equivale a cuspir no rosto do Criador. É uma ofensa extremamente séria, pior do que um soldado raso fazê-lo a um general de 4 estrelas. E o Criador é o soberano do universo. Pois então, no momento que Deus tira a mão protetora, Satanás empurra os homens para sexo anal, o que torna cada vez mais difícil que a pessoa possa ser salva, como vamos ver já no versos 26 a 32. Irmãos, é preciso entender onde estamos pisando. Do satanismo, os bruxos são obrigados a praticar o sexo anal.
porque é a única maneira que um bruxo pode subir na hierarquia. Porque do jeito que eles ensinam, o sexo anal dá poder. Então, como eles querem poder, eles são... Aí, então, você pode ver que, fatal e forçosamente, as pessoas que estão na macumba, ou no satanismo, ou no espiritismo, eles não podem sair contra o sexo anal, porque faz parte do próprio modelo deles. Eles estão levando as pessoas, os homens no caso, não as mulheres. Se não me engano, como é um delito sumamente sério, tem perdão, é possível, não. Mas, como eu já vou mostrar dentro do texto, o texto é muito claro. Nem catamita e nem sodomita entram no reino. Catamita é quem faz o papel de fêmea no sexo anal, quer dizer, a parte passiva. Sodomita é o outro, que faz a parte do macho. Mas o texto que eu vou ler mais tarde está na 1 Coríntios, capítulo 6, 9 a 10, diz claramente, nem catamita e nem sodomita entram no reino. Quer dizer, quem morre praticando. Mas vamos ver, aqui naquele próprio texto, o próprio Paulo diz, vocês um dia fizeram assim. Então, é possível mudar, é possível se salvar, é possível cair fora, é possível receber uma outra vida. Mas quem morrer fazendo isso, vocês sabem que tem muita conversa fiada por aí. Tem até igreja para homossexual e tem igreja para satanista, então não deve surpreender. Mas essa conversa de que Deus é bonzinho e Deus ama todos e que tanto faz como tanto fez, não exatamente. O assunto hoje, de fato, é bastante desagradável, mas a questão é que nós hoje estamos cercados desse negócio e eu vou falar aqui coisas que eu entendo precisam ser faladas. Qualquer vício, assim, de substância química, mesmo o fumo, o álcool, mas aí quando você entra em heroína e marihuana, como é... Eu entendo que essas coisas, quer dizer, essas dependências não existem sem demônio. E a dificuldade de alguém se livrar é que normalmente os que pregam o evangelho e conseguem que alguém realmente possa até se converter, mas não ensinam como se proteger contra os demônios. E uma pessoa assim, sem cobertura, sem ajuda, sem alguém que ensine, que conduza, facilmente cai outra vez. É o que você vê, quer dizer, tem esse centro de recuperação de drogado, coisa e tal, o pessoal fica lá 3 meses, aí fica curado, saiu, paf. Por quê? Tem demônio. É como que se tivesse uma tomada, um gancho aqui para demônio. Eu digo que o homossexualismo é pior ainda nesse sentido. Os que já estão na comunidade há mais de 10 anos, podem lembrar que antes da separação dos 2 irmãos, aquela coisa toda, podem talvez lembrar de um jovem homossexual que foi trazido por um filho do Zinho e outro do... Naquele tempo, isso foi antes do pessoal ir do Ney Patrici ir à Rússia, ele já lidava com os jovens, e o Ney achava que o rapaz, de fato, foi genuinamente convertido. Eu também achei. O rapaz deu todos os sinais de realmente uma conversão genuína. Ele saindo de um meio homossexual, óbvio, claro. Só que os pais eram e são satanistas. Os pais simplesmente não se conformaram. Nós não criamos filho para seguir Jesus e fizeram tudo para destruir o seu próprio filho, né? Mandaram para os Estados Unidos para um ambiente. E o rapaz ficou totalmente sem cobertura e caiu, quer dizer, voltou. Aí ele voltou para cá, eu vi ele depois, simplesmente estava pior do que antes. E esse aí está frito, porque ninguém mata Jesus 2 vezes. Ninguém mata Jesus 2 vezes. Então, já que o menino está frito, agora os pais dizem, não, a religião não importa, quer dizer, já que o sujeito está liquidado, não, então não tanto vai. É o tipo de jogada que Satanás faz, totalmente sem vergonha, etc. e tal. Por que eu estou dizendo essas coisas? Estou dizendo isso porque nós sabemos de ter compaixão das pessoas, nós sabemos de reconhecer que as pessoas, por vezes, foram
por demais influenciadas por seus ambientes, assim, seus contextos, do jeito que foram criados, a gente precisa entender, né? Ser compreensivo, compassivo. Contudo, havemos de entender que a conversão de certos tipos é mais complicada do que a conversão de outros. Quer dizer, as pessoas que já vêm com a vida totalmente arruinada são mais difíceis de consertar do que alguém que chega assim, mais ou menos, um simples pecador, não é? É assim, meus irmãos, como qualquer médico, assim, vai dizer a respeito de qualquer doença fatal, mas um câncer, então, você pegando o câncer bem no começo, é muito mais fácil de tratar do que você deixando chegar até. Então, no terreno moral, eu entendo que tem uma analogia, quer dizer, quanto mais alguém aprofundou na perversidade e no mal, mais difícil é recuperar essa pessoa. E não só, e é até aqui que eu quero, não só é mais difícil trazer, mas é mais difícil segurar. É isso que eu quero que vocês pensem bem pensado. É mais difícil segurar. Nós devemos de entender, irmãos, que quando nós conseguimos, se Deus permite que a gente consiga trazer alguém a Jesus, por nosso intermédio, porque esse alguém é da pesada, quer dizer, de lá embaixo, nós havemos de nos compenetrar que a questão não é só trazer, a questão é segurar. E esse segurar é mais complicado e mais trabalhoso e mais difícil para alguém que estava mais mergulhado no mal do que o outro que está menos mergulhado. Porque todas essas coisas são ganchos. O homossexualismo, então, é um terrível gancho para o demônio. Quer dizer, é possível, já existem casos que alguém saiu de fato e ficou fora e beleza. Mas tem mais casos onde não permaneceram, quer dizer, caíram outra vez. Por quê? Porque não houve, no meu entender, o apoio, a cobertura, enfim, necessários para segurar a pessoa, levar a pessoa realmente em uma condição de poder depender sozinha do Espírito Santo. Satanás é totalmente sem vergonha, ele é totalmente sujo. Então, não é o caso de nós aqui ficar assim surpresos com a baixeza dele. O que temos que entender, no entanto, é a consequência para nós, na medida que nós procuramos desenvolver o nosso ofício dentro do reino de Deus, evangelizando, pregando, trazendo. Mas o soberano não disse, você pode catar sua Bíblia e não tem aqui nenhuma ordem para você ganhar alma. Jesus sempre disse fazer discípulo. E fazer discípulo é trabalho, é tempo. É tipo criar um filho, quer dizer, dar à luz um bebê é uma coisa. Agora, levar esse bebê à condição de adulto, os pais que digam, isso é outra coisa. Eu nunca fui mãe, mas eu digo que levar até é mais trabalho do que gestar, não é? Não é mais trabalho? Eu não estou fazendo pouco da função da mãe, mas você entendeu, não entende? Não, a questão não é só trazer a luz. Amém. Mas agora, criar dá até mais trabalho. E é isso aí que eu estou querendo frisar para a sua reflexão. Temos que pensar muito bem pensado, que essa questão é séria. Porque é muito triste você ver alguém que você trouxe aí. Isso é muito triste. Isso dói bastante. Alguém realmente chegou, tal, aí, e nós, obviamente, por vários motivos, queremos evitar isso. Ok, desculpe essa homilia, mas eu entendo que, pelo momento que nós estamos vivendo aqui neste Brasil, esse problema como que chama? Política do gênero, coisa quer dizer que ideologia do gênero. Você não pode ensinar a criança que é menino,
Isso é satânico, isso é totalmente satânico. Mas o fato é que estamos cercados com isso aí. Está aí, 4 ministros do Supremo já votaram e, quer dizer, ativismo totalmente contra a Constituição, mas estão aí fazendo isso já faz tempo. Basta mais 2 votos, se ninguém meter medo neles. Mas tem os generais, né? Mas eu prefiro que Deus dê um jeito nesse pessoal. Aí fica bem dado, né? Agora, vamos ler aqui o verso 26 a 7. Isso aqui é muito desagradável, mas está aqui e no nosso mundo é preciso realmente falar a verdade. Por causa disso, quer dizer, o pessoal virou as costas, correu atrás da perversidade. Por causa disso, Deus os entregou a paixões degradantes. Aliás, até suas fêmeas, está assim no texto grego. No texto grego tem uma palavra para mulher e tem outra palavra para fêmea. Ok? Tem uma palavra para homem e outra palavra para macho. E aqui tem macho, tem fêmea e macho. Não tem mulher e homem, não. É fêmea e macho. E você sabe que se conhece uma fêmea e um macho é pelas condições físicas, não é pelo que está na cabeça, ok? Entendido? Não preciso entrar em detalhe, não preciso. Não, até você entende, não? Aliás, hoje em dia, criança com 7 e 8 anos na escola sabem mais do que eu vim saber com 20 anos de idade. Sabe? O mundo mudou desse jeito. Então, vocês, os pais que têm criança, não é para ficar com cerimônia, não, pessoal. A sua criança está ouvindo 1000 vezes pior na escola do que você está com medo de falar. Então, fale, por favor, fale a verdade. E assim, 2 mais 2 são 4. Pontos nos is. Que a criança está ouvindo na escola é muito pior do que você pode falar. Então, é melhor você falar de forma correta, certa, em vez de forma suja e depravada e assim por diante. Então, temos que falar, ok? Então, aqui está de forma bem clara. Voltando ao verso 26. Então, por causa disso, Deus os entregou a paixões degradantes. Aliás, até suas fêmeas trocaram a função sexual natural por algo contra a natureza. Assim também os machos, abandonando o uso natural da fêmea, foram inflamados na sua paixão uns para com os outros, machos cometendo o ato desgraçado com machos e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. Eu li aqui coisa que não está na sua Bíblia, outra. Diz aqui, os machos cometendo o ato desgraçado. Está exatamente assim no texto grego. Tem o artigo definido, o ato, singular. Só. Não é plural, atos é o ato desgraçado, que é exatamente o sexo anal. Como já expliquei, é misturar a imagem de Deus com fezes e etc. Aliás, eu não li o texto e isso eu não posso omitir. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 7 e verso 10. Eu precisava, porque você tem que se pautar no texto bíblico e não naquilo que estou falando. Hebreus capítulo 7, eu quero chegar ao verso 10, mas para entender, temos que ver o contexto prévio. Está aqui falando de Melquisedeque e o dia que Abraão encontrou com ele, e Abraão deu o dízimo daquilo que ele pegou lá, que foi quando ele foi atrás para resgatar o Ló. Você se lembra daquele caso? Eu vou ler a partir do verso 4, para você pegar bem assim o contexto. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Quer dizer, todo judeu, quanto a isso, pede igualdade. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então,
Melquisedeque abençoando Abraão é porque Melquisedeque era maior. Verso 8. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Agora atenção. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Agora vem cá. Levi era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de... Então veja aqui o argumento. Então, aliás, quando Abraão encontrou com Melquisedeque, nem Isaac tinha nascido ainda. Era antes de Isaac. Isaac só nasceu quando Abraão estava com 100 anos de idade. Então isso aqui foi muito antes. Bom, pai, avô, bisavô. Então, Abraão era o bisavô de Levi, ok? Diz aqui que Levi estava nos lombos de Abraão, quando Abraão pagou de... Mas não somente Levi, mas também Jacó, mas também Isaac. Quer dizer, lombos, em grego aí na sua Bíblia, diz respeito ao aparelho reprodutor do homem. Quer dizer, quando o lombo é singular, diz respeito à cintura. Lombos, todos nós temos um lombo. Então, quando vem com plural, lombos, então é porque diz respeito, e só se usa também de homem, nunca de mulher isso. Diz respeito, então, ao aparelho reprodutor. Você pensando também não fica muito longe da cintura, quanto à posição física, mas não é o caso. Então, diz o texto que Levi estava em Abraão, quando Abraão pagou o dízimo. O que significa que o Espírito e a imagem de Deus, o Espírito do homem, é transmitido pela semente do homem. É isso aí que está. Por isso que Isaac está aí, então Jacó. É por isso também que nós aqui todos temos que morrer, porque todos nós temos o Espírito de Adão. Está em Romanos 5. Nós vamos chegar lá, permitindo Deus, que estamos estudando Romanos, e chegando no capítulo 5 eu vou destrinchar, bem destrinchado, permitindo o nosso bom Deus, quando chegar lá. Mas, enquanto isso, deixa eu só ver o que está aqui. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por aí vai. Essa questão é muito complexa em termos teológicos, e como já expliquei, não é agora, não, quando chegar lá eu vou tentar explicar, mas o fato cruel é que todos nós, por sermos descendentes de Adão, calamitosamente, todos nós recebemos um espírito já aviltado. O problema de Adão é que quando ele caiu, isso afetou o espírito dele. Antes ele tinha comunhão direta com o Jeová Filho, materializava e andava com ele lá no jardim. Depois da queda, Deus até foi buscar. Adão, cadê você, Adão? Adão estava se escondendo, estava com vergonha, porque o pecado realmente quebra a verdade cruel. E como nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Então, pecou, começou a morte. Quer dizer, pecou o pai da família, da criação, todo ser humano nasce com uma, eu diria, uma inclinação para o mal. Essa questão também é meio complicada. Mas pense um pouquinho. O que é? Pense um pouquinho num bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido é totalmente dependente, não? Totalmente dependente. Mas tem mais um pequeno. O bebê nasce egoísta. O que ele vive fazendo? Vive chorando. Por quê? Porque, como é dependente, ele tem que chamar a atenção para receber alimento, quer dizer, o leite, e depois também, quando fica sujo, para alguém dar um jeitinho, e depois, quer dizer, o bebê só, quer dizer, por uma questão de sobrevivência, o bebê é egoísta, quer dizer, quer dizer, só tudo aqui. É por isso, então, que a Bíblia diz que nós devemos de educar os nossos filhos, ensinar, ao passo que vai subindo, crescendo, temos que... Não é exatamente assim, você tem que pensar nos outros também. Não é?
Agora, infelizmente, no mundo de hoje, ninguém está mais educando seus filhos. E isso não é bom. Mas o que eu quis até aqui é simplesmente mostrar que está no texto a questão de a semente do homem transmitir mesmo o espírito, a imagem. Se Levi estava no aparelho reprodutor de Abraão, e se nós todos sofremos com Adão, também. Voltando então agora ao texto. Eu confesso não ter certeza o que pode ser o exato sentido do verso 26 aqui, quando diz que as fêmeas trocaram a função sexual natural por algo contra a natureza. Poderia dizer respeito às lésbicas. Só que, não sei, no meu entender, duas mulheres se acariciando não é uma função sexual. Uma função sexual tem a ver exatamente com os órgãos sexuais. Se não for a questão meramente de ficar se acariciando, então é porque as mulheres estão permitindo o sexo anal, que seria, obviamente, contra a natureza. Eu já ouvi o Dr. Ney dizer mais de uma vez que, do ponto de vista assim, médico, fisiologicamente não há nenhuma diferença entre o ânus de uma fêmea e o ânus de um macho. Quer dizer, ânus e ânus têm a mesma função, quer em fêmea, quer em macho. Então, a raiva que o Criador tem com o sexo anal tem a ver com qualquer ânus, não é só se é de macho, quer dizer, de fêmea também. Não se pode. Isso é totalmente proscrito. O Criador fica realmente irado com esse comportamento. Agora, no verso 27, não tem mistério. Quando fala dos homens abandonando a fêmea para se valer de outros machos, então só pode ser o sexo anal mesmo. Quando aqui fala da receber a penalidade devida, no finalzinho do verso 27, eu confesso que eu não sei exatamente qual seria essa penalidade. Uns e outros querem que sejam as doenças sexualmente transmitidas. Agora, o fato cruel é que estão recebendo penalidade. Se não sabemos qual é exatamente, mas que estão recebendo, estão. E, portanto, não é coisa boa. Penalidade não é coisa que alguém deveria estar querendo. Agora, nós, já disse e vou dizer, nós temos que procurar ter alguma compaixão, entender que hoje em dia a maioria das pessoas vivem dentro de culturas controladas por Satanás, a nossa também, a cultura brasileira, controlada por Satanás. E as pessoas, então, não é fácil você resistir à cultura. Você está dentro de uma cultura e essa cultura é maciça, muito difícil alguém resistir. Acontece, quer dizer, eu já trabalhei com índio, acontece com alguém que nasce para uma tribo indígena na selva. Esse menino, essa criança, não vai conhecer outra coisa a não ser a cultura da tribo. E essa cultura da tribo é dominada por demônios. Então, um índio, uma criança índia que nasce naquele meio, atentar para as evidências da criança, querer conhecer o Criador é possível, mas não é fácil. Não é. E a jogada de Satanás, no meu entender, assim, nas nossas culturas de hoje, não só no Brasil, mas pelo mundo quase todo, exatamente tornar as culturas tão degradadas, cada vez mais degradadas, que fica simplesmente cada vez mais difícil as pessoas se livrarem, caírem fora, se soltarem da cultura. Não é fácil, não, é uma coisa. Então, quando eu fui à escola, quando era criança, o mundo ainda era mais ou menos decente, mas agora vocês que têm seus filhos assim nessa escola, rapaz, uma criança assim, manter qualquer nível de pressão, a cultura dentro da escola é totalmente perversa, é totalmente satânica. Não é fácil. Não é. Havemos de ser compassivos, portanto, nesse sentido, havemos de reconhecer que não é fácil mesmo. Não é a questão só de condenar. Temos que entender. Oi? É a mesma coisa. Sem a ajuda do Espírito Santo, volta mesmo. É uma guerra. Eu digo que havemos de ouvir o Espírito Santo quanto à nossa participação pessoal em caso por caso. Como assim?
O fato cruel, meus irmãos, é que nós aqui temos tempo e energias limitados. Então, você simplesmente não pode investir a fundo com um número, quer dizer, nem com meia dúzia. Você querendo investir a fundo em meia dúzia, quase não tem tempo, não tem energia. Então, nós, por uma questão de sobrevivência, literalmente, nós temos que ouvir o Espírito Santo para saber em quem Ele quer que eu invista. Quer dizer, qual é o problema que Deus quer que eu compre? E estamos cercados de problemas e que eu aqui não posso resolver. Quer dizer, então nós temos que escolher, ok, eu vou comprar esta briga, eu vou comprar esta aqui e aqui. Pronto, quer dizer, até aí é que dá tempo e energia. Porque senão você simplesmente se espalha demais e acaba fazendo nada. Não dá. É guerra, é pesado e não tem jeito. Quer dizer, havemos de entender que é assim, não é que a escolha nossa, é o inimigo que está impondo essa situação, de certa forma, digamos. É isso. A gente também se acovardar e amarelar e cair fora também não seria o caso. Nós temos realmente que enfrentar o inimigo, que nós temos que prestar contas também ao nosso soberano Deus. Aqui, no verso 27, você vem bem no meio do verso 27, diz que os homens foram inflamados. O verbo está na voz passiva, exatamente o que a gente já comentou. Quando alguém chega a certo ponto, o próprio Satanás, então, ou então os demônios, tomam conta e a coisa vai piorando. Agora, eu quero que leiamos juntos aquilo que eu já citei, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Isto aqui é preciso ver com os próprios olhos. Eu não quero que você meramente ande. Não, porque o prega... Não. Você tem que ver o texto. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Eu vou começar pelo verso 9. Não sabeis que injustos não hão de herdar o reino de Deus. E quando nessa cultura, nessa língua, então, quando ela diz vocês não sabem, é porque está dizendo, claro que vocês sabem, ou pelo menos deveriam saber. Agora vamos, verso 10. Quer dizer, aqui nesta Bíblia, verso 10, mas outra Bíblia, o verso 10 começando, deixa para lá, não tem... Vou seguindo, então, esse pessoal não vai herdar o reino de Deus. Não erreis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem catamitas, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tá? Não errei, ninguém se engane. Esse tipo não vai, quer dizer, se morrer fazendo isso. Por quê? Porque verso 11. É o que alguns têm sido, quer dizer, alguns de vocês, talvez. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui Paulo está dizendo claramente que é possível sair, é possível ser convertido, é possível deixar para trás. Claro, é possível ter uma vida nova. Então ele não está condenando ninguém a ficar naquilo que já foi ou que talvez ainda seja. A questão é que não morrer você fazendo essas coisas. Aí não entra. Agora aqui, você percebe que tem tanto fornicadores como adúlteros. Tem dois vocábulos diferentes no texto. A sua Bíblia talvez diga assim, devasso, sabe, sei lá, que é outra coisa. Mas o fato é que o vocábulo fornicação em grego não abrange adultério. Adultério é coisa separada. Fornicação é principalmente a prostituição, mas inclui também sexo anal e, pior ainda, sexo animal, quer dizer, sexo com animal. Isso, me desculpem, mas isso é o fim da picada. Mas também sexo antes do casamento, sim. Talvez exista caso no mundo muito pequeno, mas eu não tenho conhecimento de ninguém que fez sexo com animal que se converteu depois. Pode até existir, não conheço. Que
Se o Criador já está irado com alguém que faz sexo anal, calcule você alguém que faz sexo com animal. Sim, aí o Criador é que... Eu não estou dizendo que não, só que eu nunca vi, pode ser que exista. Mas é isso eu digo, é o fim da picada. Alguém fazer sexo com animal não tem mais para onde você descer. Você chegou mesmo no fundo do poço. Tom, mas não é meu caso principal aqui. Eu quero exatamente o catamita e o sodomita. Você vê aqui. Agora, aqui na sua Bíblia vai dizer efeminado ou coisa parecida. Mas o vocábulo correto é catamita e diz exatamente respeito à pessoa que faz o papel da fêmea no sexo anal. Ao passo que o sodomita é quem faz o papel do macho. Não me lembro. Mas é um vocábulo diferente. Eu estou com o texto grego aqui, depois a gente pode ver isso. E pega mais um pouco. Estou aqui com... Agora, irmãos, você pregando isso aqui, ninguém vai gostar muito de você, não. É maneira de esvaziar a igreja e tal. Ninguém quer ouvir a verdade. Acontece, no entanto, que o que vai funcionar no juízo final é a verdade e não o que alguém aqui pensa ou gosta. Aqui está. Tanto catamita como sodomita. Quer dizer, catamita é alguém que participa voluntariamente. Aqui não está falando de estupro. Estupro é uma violência, isso aí é outro problema. Isso é outro assunto. Se alguém foi vítima de uma violência, isso não vem ao caso. Mas se alguém participa voluntariamente, aí sim, aí é que está o caso. Então, tem muita conversa fiada por ali, tem muito papo furado a esse respeito e a essa coisa agora do neutralidade de gênero, blá blá blá. É puro satanismo, só para destruir o ser humano, aliás, destruir as suas crianças no futuro. Porque de Deus ninguém logra, ninguém engana Deus. Ele criou dois sexos, mas ele criou dois sexos, ele não criou três. E quanto ao Criador, existem dois sexos. Ponto. Agora, havemos de entender que, digamos, um bebê que nasce para um casal espírita ou um casal satanista, assim como nós dedicamos os nossos filhos a Deus, eles dedicam o filho dele a Satanás. E muitas vezes a criança recebe já um demônio. Então, essa criança, coitada, é praticamente condenada. Quer dizer, qual a esperança, qual a chance que uma criança que entregue a Satanás e já recebe, quer dizer, e qual então deve ser a nossa postura? Bom, a gente não tem como. Agora que Deus é maior, que Deus pode livrar, pode, que já aconteceu, já. Só quero com isso dizer que havemos de entender, irmãos, que o inimigo tem trabalhado de tal sorte que tem pessoas que nascem praticamente já condenadas. Quer dizer, vai aí também os efeitos das fraquezas consanguíneas. Quando em determinados lugares o pessoal fica se casando assim, irmãos com irmãs ou primos paralelos, a dificuldade com primo paralelo, quer dizer, se o rapaz e a moça têm pais que são irmãos, porque se os pais são irmãos, têm o mesmo sangue. E então aqui, agora, se são primos não paralelos, quer dizer, o pai aqui, mas a mãe daqui é irmã, aí é menos mal, porque a moça aqui tem o sangue do pai que é diferente. Então, nas tribos indígenas, que geralmente são reduzidas e têm pouca escolha, eles já aprenderam que o que não pode é rapaz casar com prima paralela, quer dizer, os pais são... o casamento preferido é exatamente a prima não paralela. E também a escolha, eles têm pouco. Mas acontece, eu já vi, andando no interior de Goiás, certa feita, fui levado, porque você estava na companhia, e fomos bater numa pequena fazenda, e lá dentro a família aparentemente vinha simplesmente se misturando, e todo mundo lá dentro era imbecil. Imbecil pela concentração da fraqueza. Ok, até onde eu quero chegar?
Tem pessoas que nascem de fato. Eu conheci na faculdade, na universidade, um rapaz que simplesmente ele tinha os genitais masculinos, mas totalmente deformados. Quer dizer, nunca ele iria funcionar como homem e de fato nunca funcionou. Mas estava lá ele nos dormitórios masculinos e não no dormitório feminino. E era isso aí, quer dizer. Então existem pessoas que nascem de fato sem uma definição, quer dizer, esse coitado, corpo de homem, mas nunca poderia funcionar. Assim como de forma um pouco diferente, os eunucos, quer dizer, alguém que foi castrado, ele não pode mais funcionar como homem, mas ele é homem, quer dizer, aí com o corpo tá. Mas o fato de uns e outros nascerem de fato comprometidos, assim, indefinidos, deformados, não anula o fato e não havemos nós de criminalizar o que Deus criou. Quer dizer, temos que negar o fato que tem dois sexos. Isso vai dar muito trabalho para nós, irmãos. Que se a coisa for de fato criminalizada, então nós temos que saber se vamos enfrentar a prisão, se vamos amarelar, como é que vai ficar esse negócio. Eu digo antes que nós aqui temos que aprender como fazer uso do poder de Deus. E digo na nossa própria defesa física. Em outro momento, quando eu tenho ensinado guerra espiritual, eu tenho explicado casos concretos, até na minha própria experiência, de isso, de fazer uso do poder destinar para te proteger fisicamente contra uma agressão física. Isso existe, isso podemos fazer e nós temos que aprender isso e nós temos que andar ensinando ao povo de Deus como fazer isso, porque a única maneira, digo eu, de nós realmente confrontar, enfrentar com sucesso essa onda avassaladora que vem aí, 4 ministros já, quer dizer, faltam mais 2, extrapolando o seu ofício, como é que nós vamos fazer frente? A única maneira, e até mesmo fazer reverter, é nós aqui aprender a usar o poder de Deus. Nós aqui conseguindo realmente impor o poder de Deus ao inimigo, impor assim, quer dizer, cegando, paralisando, quer dizer, obrigando o outro fisicamente a desistir. Eu estou falando nesse dia, quer dizer, concretamente. E eles vão entender que estão totalmente errados e que não é por aí. E nós podemos realmente obrigar o pessoal a voltar atrás. Eu digo sim. Só que o povo de Deus não está preparado. Ninguém está ensinando essas coisas. Só eu que eu saiba. Não ouvi mais ninguém. Eu sou uma voz no deserto. Clamando lá sozinho. Às vezes acho assim. Antes de terminar hoje, vamos realmente prosseguir um pouco, que eu quero chegar, se possível, até o capítulo 2 para a próxima vez. Vamos ler agora versos 28 a 32. Além do mais, quer dizer, tudo que já se falou, visto que resolveram não reter o reconhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mentalidade depravada para fazerem coisas erradas, tendo sido enchidos, outra vez esse verbo é voz passiva, enchidos por quem? Pelo inimigo, tendo sido enchidos de toda injustiça, fornicação, malignidade, avareza e depravação, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano e iniquidade, fofoqueiros, caluniadores, odientos de Deus, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a seus pais, insensatos, desleais, de coração duro, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ponto. Agora, sinceramente, tem tanta palavra aqui que eu digo que várias palavras podem até ser
sinônimas, que a gente quase nem consegue fazer a diferença. O que seria a diferença entre um arrogante e um jactancioso? Quer dizer, a diferença é pouca. Mas o impacto global é que simplesmente a coisa está ruim. E ou não é? Quer dizer, é o mundo que não serve ou não é? Não tem tudo isso? Não. Tem ou não tem? É aquilo que está em Mateus 24, verso 37, o próprio soberano dizendo que antes da vinda dele, voltaria a ser como nos de Noé. E nos dias de Noé, diz o texto, você pode ver aí que estava só coisa ruim. O pessoal só fazia coisa má. Pensava mal, fazia mal, tudo mal. E hoje também mudou. E lá o problema era também sexo pervertido, o que não falta hoje também é a mesma coisa. Aliás, até hoje tem também demônio fazendo sexo com mulher. Isso existe. Quem quiser explicação depois. Aí, vamos voltando aqui ao texto. Olha, gente, é isso exatamente o resultado de alguém virar as costas para o Criador. É o verso 28. Visto que resolveram não reter o reconhecimento de Deus. Quer dizer, isso é o primeiro passo. Eles que têm a culpa. Eles é que resolveram desconhecer o Criador. Virar as costas para ele. Não existe, não queremos. Aí, Satanás toma conta. Aí eles são enchidos. Deus os entregou a uma mentalidade depravada. E quando Deus te entrega, moço, você está defumado. Está lascado. Porque aí Satanás toma conta. E sem a proteção de Deus, lamento muito. Essa questão, a gente já citou, mas eu vou voltar. Essa questão nós havemos de gravar muito bem na nossa cabeça, nossa alma. A primeira Tessalonicenses, ou é a segunda, capítulo 2, é a segunda. A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8, 9 e 10, é mais assim o verso 10 que eu quero, mas fala da como é que vai ser assim a atuação do anticristo, assim entendo. Verso 9, cuja vinda é segundo a operação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Agora atenção para o verso 10. E com todo o engano da injustiça entre os que perecem, isso as pessoas que já viraram as costas, porque exatamente não receberam o amor à verdade para se salvarem. Então, exatamente, o pessoal virou as costas para Deus, eles não receberam o amor à verdade. Agora piorou mais, verso 11. Por isso Deus lhes enviará um engano operante. Por isso, como assim? O que é esse isso? Não receberam. E por isso Deus envia engano. Porque, ou aliás, para que creiam a mentira. Então é uma espiral para baixo. Você só fica pior, 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 pior. Que quando Deus entrega, se Deus manda engano, moço, se Deus manda engano, acabou. A única solução, eu entendo, para o mundo em que nós vivemos, é exatamente nós temos que promover o amor, o único remédio que tem. Por quê? Por que o pessoal está onde está, no posto? Porque rejeitaram o amor à verdade. Rejeitou o amor à verdade, aí o próprio Deus joga fora. A única maneira de voltar, o único regresso seria promover o amor à verdade. Se conseguirmos realmente levar as pessoas a abraçar o amor à verdade, aí sim poderá haver recuperação. Só que ninguém vai abraçar uma coisa que não conhece, então temos que começar por tornar acessível, para promover o amor à verdade, temos que promover a verdade, quer dizer, temos que colocar, está aqui para você receber, amar. Tal. É isso, aliás, o que eu faço, é isso que ocupa o meu tempo. Mas vejam bem como é sério esse negócio. Alguém rejeita a verdade e o próprio Deus. Agora, eu quero frisar aqui de saída hoje
o que está no verso 32. Vou ler outra vez. Os quais, quer dizer, todo esse pessoal, todo mundo, conhecendo bem o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Agora eu quero chamar a atenção para o tempo do verbo merecem. Na sua Bíblia, às vezes diz, como que é, são dignos, coisa assim nessa direção. Mas a questão é que o verbo são presente, com aqui eu traduzi merecem, mas o tempo do verbo é presente. O que eu quero com isso? Exatamente que Paulo escreveu aqui já décadas após o dia de Pentecostes e, portanto, o começo da igreja e da época da graça. Você sabe, aliás, é até a lei no Brasil não reconhece a pena máxima. Calamitosamente, a grande maioria das igrejas cristãs também não reconhecem pena máxima. Coisa, no entanto, que o soberano nunca abrogou. Ele nunca voltou atrás, nunca retirou. E está aqui exatamente no tempo presente do verbo. Quem pratica essas coisas merece, tempo presente, a morte. Então, a pena máxima revogada pelo Criador. Eu vou mandar para vocês, mas quer dizer, quem já me deu o seu e-mail, uns talvez já tenha visto isso, se não, mas eu mando. Diz aqui, pena de vida, viver numa sociedade sob a ira do Criador. Por que pena de vida? Pena de morte, né? O pessoal fala de pena de morte e pena de vida. Então, aqui tem o que? 9, 10 páginas, não me lembro bem quanto tempo é. 6 páginas só. Mas é letra fina. Eu vou mandar para vocês, então podem poder mastigar com calma em casa. Depois podemos, se for o caso, conversar sobre isso. Mas, no meu entender, meus irmãos, e você vai ver aqui, eu argumento com bastante calma e cuidado, a questão de qualquer sociedade rejeitar a pena máxima tem reflexos muito sérios na vida espiritual também, para nem se comentar. Que o texto bíblico é muito claro que Deus simplesmente faz vista grossa, ele não passa por cima do sangue inocente derramado, o Criador simplesmente não passa por cima. E você sabe, como eu sei, que o solo brasileiro está encharcado de sangue inocente. Hoje em dia, por média, 100 pessoas no Brasil todo são assassinadas, quer dizer, morrem violentamente. Isso em média, ou mais. Quer dizer, para nem se comentar as desgraças que se praticaram lá atrás, assim, o pessoal chegou massacrando índio, blá, 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 blá. Quer dizer, e então, os bebês que são massacrados e simplesmente o que não falta no solo brasileiro é sangue inocente. E isso tem consequência social e a nível da igreja. Isso você vai receber dele. Então, meus irmãos, permitindo o nosso bom Deus, na próxima vez a gente vai começar com o capítulo 2. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.